Fala galera, muito boa tarde para vocês. A minha ideia a partir de agora, como eu tenho prometido para muitos, é começar a responder essas enquetes, essas pesquisas que eu venho fazendo aqui no perfil. E a primeira delas vai ser a respeito desse story que eu acabei de postar, a respeito de: você acha mais fácil acusar ou defender? Isso eu vou fazer sob uma perspectiva do Tribunal do Júri, gente. E qual que é a do Tribunal do Júri? Gente, para quem trabalha no júri, essa é fácil de responder. A maioria da enquete até já foi nesse sentido. Mas para quem não conhece, gente, o Tribunal do Júri é um julgamento que ele não se limita ao que existe no processo, ao que existe nos autos. O jurado, quando ele vai para o plenário, quando ele é selecionado, ele sabe, ele ouve do magistrado que ele está ali para para o julgamento de um dos piores, se não o pior delito que existe no nosso Código Penal, e ele recebe ali aquelas peças obrigatórias, ele recebe uma denúncia, normalmente com motivações horríveis, ainda que não tenha acontecido daquela forma, no caso concreto, ele recebe ali uma denúncia horrenda por motivações horríveis, mais horríveis ainda. Daí vem o réu, senta lá no banco dos réus e ele tem todo aquele estigma de acusado, esse estigma de acusado num processo penal. E daí ele pode não ter cometido nada, mas por ele estar sentado ali, essa carga já vem toda para cima dele. E não se limita ao réu, gente. Você, como advogado, é julgado desde o momento em que você pisa no plenário. O modo como você trata os jurados, como trata o promotor, como trata o juiz, você está sendo avaliado o tempo todo. E os jurados utilizam dessas questões para irem delineando ali na cabeça deles o que eles vão decidir. Então, assim, não é só o réu que sofre esse estigma, o advogado também sofre. Muitas vezes, como os jurados são leigos, eles não sabem da nossa função no júri, e nos veem ali como defensor de bandido, como alguém que vai tentar livrar o réu, como alguém que vai tentar safar um bandido. E isso vai piorando, Eu estou falando da gente como advogado, nem abriu a boca no júri ainda. Daí vem o promotor e fica pelo menos 1h30 metendo pau no réu, mostrando por que ele é o pior dos piores, e como nós, defensores, vamos tentar dar um jeito de manter a impunidade dele. Enfim, é sempre mais fácil acusar, por todo esse contexto que envolve o júri, e olha, eu falei de tudo isso e a gente nem chegou no processo. Daí quando a gente chega no processo é muito pior. Como eu disse, normalmente o Ministério Público vem com motivações bem pesadas e até por questão estratégica, eu andei discutindo com colegas recentemente, nós não vemos mais denúncias por homicídio simples. Sempre é homicídio qualificado. Pode ter uma e outra exceção, recentemente eu até tive, mas é raro, até olhei assim e achei raro, é raro, caso raro. E muitas vezes isso é feito de forma estratégica, para chegar lá no tribunal do júri e ter um argumento para usar. Não, porque nós, promotores de justiça, temos interesse não em acusar, não em condenar o réu, a gente está aqui pela justiça e tal. Daí quando vê lá por questão estratégica, dizem que decidiram afastar tal qualificadora por questão para mostrar como são justos, mas na verdade estão empurrando ali uma condenação por outra. Então, assim, tudo para acusar é muito mais fácil, 1000 vezes mais fácil você acusar. E, claro, para quem gosta, né, para quem é acusador, porque eu como defensor eu sinto, assim, até estava conversando com a minha sócia ontem que é um negócio muito forte para mim. Em casos em que eu tenho que fazer acusação, normalmente eu toco o valor lá em cima para não pegar, porque é complicado, gente, é complicado. Meus clientes que me seguem recebendo orçamento vão ficar sabendo agora, mas assim, não existe ninguém melhor para condenar alguém do que um advogado de defesa. Eu estava falando para minha sócia ontem que eu sei onde dói, eu sei aonde o bicho pega para mim como defesa. Então, se eu quisesse condenar alguém, eu duvido que teria um acusador melhor do que eu. E eu digo isso no sentido eu, defensor, eu e nós como defensores. Mas tem uma observação interessante de uma seguidora que ela me colocou o seguinte: olha, mas tem acusações tão ruins
que às vezes impossibilita até uma defesa, até a gente organizar uma defesa, e é verdade, gente. Porque a gente vive um processo penal que a gente tem que provar que é inocente. E às vezes tem acusações tão ruins, que a gente não consegue organizar, e estruturar uma defesa. De tão ruim. Provar que é inocente é muito difícil, gente. Provar a inocência é algo muito difícil. Principalmente no tribunal do júri. Por isso que muitas vezes a gente faz o fechamento da nossa estrutura defensiva quando vê o promotor trabalhar, porque daí a gente sabe, olha, esse cara está indo por ali, então a gente vai lá e faz um fechamento da nossa estrutura defensiva. Mas, para não fugir do nosso ponto, a ideia era justamente discutir aqui, principalmente para quem não tem contato com o júri e não sabe. Muitas pessoas responderam que é mais fácil defender, mas, gente, tanto é que, eu até vou repostar agora aqui um texto que eu escrevi, tanto é que não é raro os casos em que promotores pedem absolvição no júri e os réus são condenados. Tem aqueles promotores que pedem não pedindo, né? Que eles dizem assim, olha, eu acho que para mim foi esse réu, só não tenho como provar, então se vocês quiserem absolver, absolvam. É aquele pedir não pedindo, deixa o jurado com o pé atrás, e o jurado que vai com a predisposição de fazer justiça, ele está indo lá para condenar. Então, assim, não é incomum isso acontecer. Já aconteceu comigo de promotor pedir absolvição, eu nunca vou lá e faço uma defesinha qualquer porque o promotor pediu absolvição. Eu sempre vou lá e mostro por que ele não está sendo bonzinho, que ele está fazendo isso por questão legal. Eu vou lá e mostro que é por questão legal, não é porque ele é bonzinho, não, é porque assim, explico a questão do sistema acusatório, explico que ele é o titular da ação penal, que ele que tem interesse de acusar, e se ele chega num ponto e verifica que o réu deve ser absolvido, ele está pedindo absolvição por questão de legalidade, por questão de lei. Eu não vou lá simplesmente digo, o promotor é muito legal, muito bonzinho, muito inteligente, temos que absolver. Não, eu vou lá e faço uma defesa de verdade. Não vou lá para brincar. E se o promotor pede absolvição? E já aconteceu comigo isso, o promotor pediu absolvição, eu vou lá e faço uma defesa para mostrar que tem que ser absolvido. E ter voto de condenação, gente. Então, assim, para quem votou em acusar, para quem gosta de acusar, com certeza é muito mais fácil, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.